Pessoal, boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês reservaram esse tempo para estar comigo com o Dr. Bernardo, para a gente dedicar esse mês de novembro à cirurgia refrativa. É um tema tão interessante. Eu, particularmente, gosto também muito. O Dr. Bernardo ama de paixão e faz muito bem também. Por isso que nós o convidamos para estar aqui conosco. E véspera desse feriado prolongado, viu, Bernardo? Eu fiz aqui uma enquete. Metade da turma vai para o litoral, metade da turma vai para o interior e um pouquinho vai ficar aqui em São Paulo, aproveitando então a cidade um pouco mais vazia para curtir esse feriado. Bernardo, obrigado pela sua presença conosco, amigo. É um prazer. Eu sou um desses pouquinhos também que vou aqui no feriado descansar um pouco também. Olha, São Paulo, nesses feriados prolongados, acaba sendo uma boa opção também. Pelo menos as filas no teatro, no cinema, no shopping diminuem bastante, né? Bacana. É uma boa também. É uma boa. Pessoal, deixa eu aproveitar isso, deixa eu apresentar para vocês o Dr. Bernardo. Apesar de jovem, é um moço muito experiente e assim promete bastante. Na verdade, já está entregando muita coisa em termos de cirurgia refrativa, córnea. Bernardo, ele fez graduação lá na Santa Casa de Santa Cecília e fez residência lá também. Depois o Bernardo veio aqui para a Unifesp e fez, acho que, um fellow em óptica cirúrgica. Sim. Bernardo, depois você voltou para HC, fez alguma coisa em superfície ocular, é isso mesmo? Nossa, eu passei bastante. Eu saí da residência, eu fiz um ano de córnea na Santa Casa, junto com o Sérgio Schoberg, junto com superfície ocular lá na USP, junto com a Ruth Santo e com o Richard Rida. Aí depois eu fiz refrativa na Unifesp, ótica cirúrgica, junto com Paulo Chora, Wallace, Mauro, junto com um outro ano de olho seco, superfície ocular na USP. Depois eu completei a córnea e agora estou fazendo doutorado lá na Unifesp. Em refrativa também, Bernardo? Você está fazendo o seu doutorado? Não, é mais relacionada com crosslinking. Estou fazendo um crosslinking corneano agora. Um pouquinho mais de córnea. Olha só. Tá, jóia, perfeito. Vocês virem, né, gente, que o Bernardo tem aí um currículo extenso, uma formação excelente, e apesar de jovem, é um moço que está entregando muita coisa em termos de cirurgia refrativa. E é interessante, Bernardo, porque aqui a gente sempre tem uma preocupação em levar informação com qualidade, com embasamento científico para a nossa audiência. A nossa audiência é mista, tá? Tem poucos colegas, mas a maioria é formada por não médicos. Eles geralmente têm nos acompanhado ao longo desse tempo para ter essas informações que eles precisam para tomar decisão. Eu percebo, Bernardo, que hoje em dia nós temos uma grande facilidade em ter acesso à informação através do digital, através da internet, mas a preocupação maior nos dias atuais é você ter acesso à informação segura. E às vezes as pessoas não conseguem filtrar porque é um assunto que elas não dominam. Por isso que a gente chama a pessoa como vocês para compartilhar um pouquinho da experiência e do conhecimento de vocês no assunto que vocês dominam, tá bom? E olha só, pessoal, queria lembrar, Bernardo, eu não sei se você está lembrado, jovem, que novembro também é novembro azul, né? Esse é o mês de conscientização e prevenção contra os cânceres urológicos. Eu, inclusive, Bernardo, já agendei a consulta. Todo ano, coincidentemente, eu sempre me lembro que em novembro a gente precisa passar em consulta com os colegas, né? E geralmente o urologista é o primeiro que eu deixo reservado para a gente passar em consulta, porque câncer de próstata mata. E a gente sabendo que, passando em consulta preventivamente, a chance de diagnóstico e de um tratamento adequado, olha, a gente pode ter até possibilidade de curar a doença. Então, fica a dica para os homens. Não esqueça de passar em consulta com seu médico urologista para ver como é que está o aparelho geniturinário masculino, tá bom? Bernardo, vamos conversar sobre cirurgia refrativa, que você tanto gosta da minha? Bora, pode comandar a conversa. Joia. Enquanto, assim, você por acaso tem um olhinho parecido com esse ou não? O meu é um pouquinho menor, mas é bem parecido. Não tem problema, então. Então, olha só, para a gente introduzir... Eu não estou no consultório, desculpa. Foi brincadeira. Eu não estou no consultório, Charles, desculpa. Não tem problema, não. Então, olha só, Bernardo, a gente sempre traz para a nossa audiência e fisiologia para a gente depois partir para a cirurgia refrativa propriamente dito. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência o que é um olho, tá bom? Quais são as lentes mais importantes, como é que a luz atravessa pelo olho, vai através do nervo para o cérebro e a gente enxerga. Fala para a gente, por gentileza. Eu vou explicar que, mais ou menos, nossos olhos, eles são muito parecidos com máquinas fotográficas. Então, tem a lente mais externa, que é a córnea, que é essa primeira lente, que muitas vezes, quando a gente olha, olhando de frente, ela é a camada mais externa. É onde a gente coloca as lentes de contato.
E na hora que a Isso. gente olha no espelho, parece que ela é colorida, mas ela não é colorida, ela é transparente. Quem é colorida é a íris que está atrás. Ela é no mesmo. Na hora que você está olhando o plano frontal, ela parece estar no mesmo plano, mas na hora que você vê um plano lateral, sagital, você já percebe que ela é mais interna. E no meio a gente tem um pretinho, que é a pupila. A pupila abre e fecha, que serve como um diafragma dos nossos olhos. Ele acaba mudando. Quem entende um pouquinho de fotografias percebe que dependendo de qual abertura do seu diafragma, sua foto fica ou com uma nitidez maior, pontual, ou fica com um campo mais amplo. A mesma coisa acontece com a pupila. Ela funciona como um divisor de luz que você acaba mudando a qualidade da imagem. Logo atrás dela tem nossa lente natural, que é uma lente que tem a maior poder de dioptria dos olhos. O que significa? O que conta mais como poder de grau dentro do olho? É essa lente interna, que é o cristalino, que quando a gente fica mais velho, ela fica opaca e dá o nome de catarata. A gente começa a ter embaçamento e a gente chama de catarata, que a gente faz as cirurgias depois de um tempo. Então, pensando aqui, depois disso a gente tem um gel que serve como se fosse um airbag, que é o gel vítreo. Se a gente tomar uma pancada, a gente não tem um trauma muito extenso dentro dos olhos. E a imagem ela vai passando pela córnea, passa pela pupila e chega no centro da visão, que é a mácula, ali atrás. Essa mácula tem uma conexão com o nervo óptico e joga essa imagem para o cérebro. Aí é como se fosse o fio de conexão, como se fosse o nosso cabo USB, que liga nossos olhos até o cérebro, para mandar a imagem. Então é assim que funciona. Se a gente fosse pensar, a córnea seria a lente externa, o cristalino seria a lente interna, e a retina seria nosso filme da máquina, mais ou menos nesse sentido. Quando a gente pensa em tratar grau, quando a gente pensa em corrigir grau, a gente tem praticamente três opções. A curvatura da córnea está diretamente ligada ao grau, ou você vai mudar a curvatura de alguma maneira, ou você vai colocar uma lente dentro do olho, ou você vai tirar a sua lente natural e colocar outra. Essas são as três maneiras de mudar o grau de uma pessoa. Você tem que fazer alguma dessas situações com as tecnologias que a gente tem hoje. Porque o grau também está relacionado ao comprimento dos olhos. E a gente não tem nenhuma cirurgia que aumente ou diminui o comprimento dos olhos. Então a gente tem que usar desses outros artifícios. Perfeito, perfeito. É excelente, viu, Bernardo? Eu acho que ficou assim, bem claro, pedagógico e elucidativo como que é a anatomia e a fisiologia do olho. E olha só, Bernardo, a gente sabe que existem diferentes tipos de grau e chega um determinado momento que o paciente diz, olha, doutor, eu já uso óculos na minha lente de contato, mas eu não gostaria mais de ficar dependente de um nem de outro recurso. Só lembrando que os óculos e as lentes de contato, pessoal, têm um excelente papel em fazer com que os problemas de grau sejam corrigidos. Mas tem alguns pacientes que dizem o seguinte, doutor, será que eu poderia ficar livre dos ossos das lentes de contato? Então, eu queria agora, Bernardo, que a gente falasse um pouquinho de seleção de paciente, porque nem sempre o paciente querendo fazer a cirurgia, às vezes ele está apto. Então, na tua rotina de pré-operatório de cirurgia refrativa, quais são os critérios que você indica ou que você utiliza para indicar a cirurgia? Por exemplo, idade do paciente, a questão psicológica do paciente, a estabilidade do grau, a expectativa do paciente. Como é que você lida com isso? Porque a gente às vezes investe muito tempo sentado, conversando com o paciente, exatamente para entender a necessidade dele e oferecer a melhor opção. Pensando, então, em seleção de pacientes, quais são os critérios que você utiliza para eleger o paciente para fazer determinada cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa, eu lembro quando eu fiz minha especialização muito tempo no Unifesp, o Paulo Schor falava, metade do seu fellow, da sua especialização, é para você entender como falar com o paciente e tirar as dúvidas, você resolver a expectativa, saber quem é um bom paciente ou não. Uhum. Porque é diferente se você tem uma doença que você precisa... Olha, você tem uma doença, a gente precisa tratar. Tá. E o tratamento é esse, você só tem que fazer o diagnóstico e tratar corretamente. Não há o só, mas a decisão, a parte é mais médica, mais do médico que decide tudo. Quando a gente está pensando em cirurgia refrativa, o médico dificilmente decide sozinho. Ele Uhum. precisa conversar com o paciente para entender o que ele quer, para saber se a gente tem um produto que vai responder às expectativas dele, para ver se ele vai Perfeito. ficar feliz. Então é uma conversa, é uma troca de informações para a gente saber, olha, a gente tem esses produtos, explicar os produtos, verificar se ele pode fazer e explicar todo o processo para a gente fazer uma decisão em conjunto. Essa acho que é a primeira situação. Tá. Normalmente a gente começa
vou falar para as pessoas até abaixo de 40 anos, normalmente. O ideal é que a gente tenha mais de 21 anos, o ideal, exceto algumas situações que a gente está liberado a fazer menores de 21 anos. São aquelas pessoas que vão fazer prova de concurso para aeronáutica, exército, alguma coisa nesse sentido, que eles precisam, por edital, ter uma visão muitas vezes melhor sem óculos para conseguir exercer a profissão. Aí, se tiver os exames ok, a gente abre exceção. Normalmente, 2 anos de estabilidade. Eu só fujo um pouquinho desses 2 anos quando o paciente é um pouco mais velho, depois dos 27 anos. Isso eu normalmente eu sigo bastante. E explica para a gente qual o critério, o que você considera estabilidade de grau? Variação em torno de 0,25 na refração do paciente. Tá bom. 0,25 pode mudar de um exame para o outro. Tá. Mais do que isso eu espero pelo menos. Puxa, mudou meio grau. Tá. Mas tá meio grau, eu posso não esperar mais 2 anos. Mudou meio grau, que foi um pequeno aumento, posso esperar 1 ano. Se manter estável, de repente a gente pode até pensar em operar. 0,25, a não ser que seja um 0,25 por ano. Ok. Mudou 0,25 em ano, mudou no 0,25 no outro, quer dizer que ele está numa crescente. Aí eu espero um pouquinho. Eu acho que seria mais ou menos isso, questão de grau, primeiro, para pensar. Não, excelente. Outra coisa interessante, Bernardo, você também explora um pouquinho a questão da atividade profissional. Sim, ou as sim. preferências de atividade esportiva. Como é que você lida com essa questão? Além disso, além da parte do estabilidade de grau, primeiro a gente precisa entender o que aquele paciente deseja. Tá. Às vezes chega um paciente, aqueles pacientes, não sei se vocês aqui já falaram sobre ambliopia, aquele paciente que ele, por acaso, tem uma deficiência, ou por ambliopia, que é aquele olho preguiçoso, tem uma diferença grande de um olho para o outro, e de repente um olho não enxerga tão bem, ou ele tem uma cicatriz na retina, algum problema que ele não enxerga bem de um dos olhos. Okay. E às vezes ele pensa, se eu tratar, fizer a cirurgia refrativa, eu vou resolver esse problema. Puxa, não é verdade. A cirurgia refrativa, ela faz com que você enxergue da maneira que você enxerga com seus óculos. Okay. Se você não enxerga bem com óculos, você não vai enxergar bem com a cirurgia refrativa. Então, a gente precisa explicar isso para o paciente, senão a gente vai indicar para um paciente e ele pode ficar infeliz. Então, tem que entender primeiro a expectativa dele. Segundo, o paciente já acima de 40 anos, que de repente ele já utiliza óculos para perto, não que a gente não consiga resolver um pouco esses pacientes, mas a gente não consegue resolver perfeitamente todos os casos. A gente tem alguns produtos que auxiliam, mas você não consegue voltar, por exemplo, pessoa que nunca usou óculos até os 40 anos e está usando óculos aos 42. A gente não vai conseguir voltar na facilidade que ele tinha há uns 5 anos atrás, infelizmente. Então a gente precisa explicar isso para ele, de repente fazer testes, alguma coisa nesse sentido. Com relação a atividades mais de trabalho, a gente tem que saber se o paciente dirige muito à noite para pensar em alguma situação, dependendo disso aqui mais, saber se de repente faz um procedimento, entender ou não, saber se ele faz esporte de contato, porque dependendo da técnica, esporte de contato pode não ser indicado. Esporte de contato, eu não estou falando, eu faço um beach tênis, eu faço um tênis, mas, puxa, eu faço taekwondo, eu faço jiu-jitsu, eu sou lutador profissional, eu faço muay thai, que ainda tem muito mais chute no rosto, a gente tem que evitar um pouco. Tem que pensar nesse sentido assim, saber se o paciente tem olho seco, pacientes que têm olho seco grave, ou podem não ser candidatos à cirurgia, ou a gente pode preferir uma técnica ao invés de outra. Tem que pensar nisso também. Então não é só, eu vi o exame e tal. Puxa, não é só isso. Tem que conversar, entender, saber dos antecedentes, se você tem antecedente de estrabismo, que é o olho um pouquinho mais desviado na família, se alguém tem ceratocone, puxa, não sei. Se pergunta, alguém já fez transplante de córnea na família? Já fez. É interessante saber isso. É bom ter essas perguntas, se tem glaucoma, não que seja contraindicação absoluta, mas para saber o que tem, para a gente pensar o que a gente vai fazer, se vale a pena fazer a cirurgia ou não. Não é só o exame, a conversa, a anamnese, que a gente chama, é muito importante, a investigação. Perfeito, a gente vai continuar nesse raciocínio. Vocês perceberam, gente, que cirurgia refrativa não é algo tão simples, assim como o pessoal fala por aí, muito simples, tá? A cirurgia foi tão rápida. O pessoal, às vezes, Bernardo, confunde simplicidade ou rapidez com simplicidade. Apesar de muito complexa, segura e eficaz, a cirurgia é bastante rápida. Não confundir os conceitos. Existe toda essa preocupação em a gente colher o máximo de informação possível dos pacientes para oferecer o melhor para ele.
Continua esse raciocínio, ó, Bernardo. Então, o paciente chegou no seu consultório, você bate papo, conversa, faz a sua anamnese, e aí, finalmente, a gente vai fazer, então, o exame oftalmológico propriamente dito. Então, pede para o paciente falar as letrinhas lá na frente, depois você coloca na lâmpada de fenda. Existe aquela dúvida, Bernardo, o paciente diz, poxa vida, doutor, por que eu tenho que suspender a lente de contato para passar em consulta, para saber se eu sou um paciente apto ou não para cirurgia refrativa? Eu queria que você reforçasse um pouquinho a importância de suspender a lente de contato. Eu queria que você lembrasse mais uma vez se pacientes que têm aquele probleminha de um olhinho desviado, você já falou, mas eu queria que a gente reforçasse um pouquinho mais. Porque tem alguns pacientes que dizem o seguinte, nossa, doutor, eu queria fazer a cirurgia para deixar de usar os óculos, mas o meu olho é tortinho. E aí, como é que eu lido com essa situação? E sabe outra dúvida muito comum, Bernardo, que as pessoas fazem é o seguinte, doutor, por que eu tenho que pingar aquele colírio para dilatar as vistas? Só reforçar também para a audiência que a gente, quando vai pensar em dilatar os olhos, a gente está pensando em examinar o fundo do olho para ver se está tudo bem e, ao mesmo tempo, relaxar a musculatura dos olhos para encontrar o grau real. Então, agora, eu queria que a gente mergulhasse um pouquinho mais no exame oftalmológico propriamente dito e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os exames complementares. Vamos lá. Boa. Primeiro, essa parte da lente de contato, o exame primordial, para entender, eu tenho que falar qual que vai ser o exame, que é o exame de topografia de córnea, ou tomografia. Tá. Esse, além da refração. Sim. Todos esses dados dependem da córnea. Lembra que eu falei que a córnea muda o grau? Não é só que ela muda o grau, ela muda o formato, que é a camada mais externa, aquela primeira que está na frente da íris, parece que é colorida, mas é transparente. Então, se você coloca lente de contato, por mais que ela seja mole, as rígidas ainda têm que tomar mais uma precaução maior, porque elas apertam um pouquinho os olhos e alteram mais ainda essa curvatura. Alterar a curvatura, o que quer dizer? Você pode mudar o grau ou o formato da córnea temporariamente. Aí o que acontece? Se a gente está avaliando o grau e a curvatura para decidir se vai operar ou para decidir qual grau vai operar, se você tirar a lente de contato antes da consulta ou não, pelo menos atender a demanda de cada médico, alguns médicos podem querer um pouquinho mais, um pouquinho menos com lente de contato. Primeiro, ele vai pedir provavelmente para você voltar. Ou, segundo, seu exame pode estar errado e você pode não ter uma indicação. Você pode ter uma indicação que não seja tão correta. E mais ainda, tem exames que você gasta dinheiro para fazer, porque muitas vezes o convênio não tem cobertura, como a tomografia. Se você não retirar a lente de contato, você fez o exame, ele pode vir com alteração que não é verdadeira só pelo fato de você estar com a lente, e você tem que fazer um novo exame daqui 7, 10 dias. Então, você tem diversos pontos negativos. Desde você ter que ir ao teu consultório e voltar, você ter um problema de não indicação, ou até mais você ainda dispor de um dinheiro que não vai ser utilizado, que você fez um exame que não vai ser útil. Então, tem que respeitar isso. Quando o médico fala, olha, fica uns dias sem lente, não fica, não, vou usar, ele não vai saber. Lógico que ele não vai saber, mas você está se prejudicando, então tente ajudar o médico e a você mesmo. Com relação ao estrabismo, eu vi que a André Putineri, ortoptista, colega excelente, não sei se você conhece, ela ajuda bastante nos meus casos de cirurgia refrativa. Eu, particularmente, todo paciente que tem hipermetropia, ou na hora que eu faço aquele tampar um olho ou outro, eu vejo um pouquinho de desvio, por mais que eu já tenha, às vezes, já a resposta na hora, eu sempre peço para ela avaliar. Por quê? Hoje, por exemplo, hoje mesmo no consultório apareceu um paciente que ele tinha um pequeno desvio para fora, pequeno, paciente míope, eu já imaginei que ele poderia não ser um candidato. Por quê? Ele já tinha mais de 40 anos. Se fosse para fazer a cirurgia, era para fazer um olho para perto, um olho para longe. Na hora que eu fosse fazer o olho para perto, para ele não fosse corrigir todo o olho, que é um pouquinho mais desviado, ele ia desviar mais ainda. Com certeza. Aí eu falei para ele, olha, poder a gente até pode operar, mas sendo bem honesto, se a gente operar, você depois vai ter que fazer uma cirurgia de estrabismo. Com certeza. Porque seu olho vai desviar mais. Alguns casos são assim. Alguns casos, a gente chega e fala, olha, você não pode operar, porque se você operar, você vai ter estrabismo, e às vezes tem estrabismos que são super chatos de corrigir depois. E tem aqueles pacientes que eu falo, olha, você está no limite que você pode ou não operar. Eu te tento estratificar qualquer chance de você desenvolver estrabismo ou não, mas eu não consigo te dizer que você vai ter ou não estrabismo, como nesses dois casos que eu falei.
Por isso que é importante. Estrabismo não é uma contraindicação absoluta. Mas, puxa, sinceramente, se você tem estrabismo, calma. Procura um especialista em cirurgia refrativa. Se você ficou em dúvida, mesmo que você já passou comigo, ficou com dúvida comigo, eu quero que você passe com o Charles, passa com outra pessoa. Se você tem estrabismo, um pouquinho de cuidado para você não se arrepender depois, tá bom? É uma dica que eu dou para esses pacientes. A última pergunta agora, o último tema, esqueci, Charles, me perdoa. Por que tem que dilatar as vistas? Porque o paciente diz, doutor, por que tem que dilatar as vistas? Né? Porque às vezes, Bernardo, não sei se acontece contigo, o paciente diz, nossa, doutor, eu já passei algumas vezes no médico de olho e teve alguns que não pediram para dilatar as vistas. Por que o senhor está me pedindo para dilatar as vistas? Principalmente quando a gente vai fazer cirurgia refrativa, a gente precisa de dilatar as vistas, né? Isso, para a gente confirmar o grau real do olho e para a gente examinar o fundo de olho. Isso faz parte da tua rotina, com certeza. Como é que você lida com o seu pacientinho? Na verdade, isso faz parte da rotina, com certeza. Eu acho que o paciente fica mais chateado, é que ele acabou de fazer um mapeamento de retina com o especialista, já veio com o laudo, e fala, pronto, eu já dilatei a pupila. Eu falo, olha, você dilatou, você fez uma parte do exame, mas você precisa dilatar de novo comigo, eu já vou explicar por quê. A gente dilata por 2 motivos. Um dos motivos é para a gente verificar o fundo de olho. Sempre que você vai fazer uma cirurgia, é muito interessante fazer uma análise do fundo de olho mais completa. Que é essa parte ali, laranjinha, onde tem aquele gelzinho de airbag. Lógico que hoje tem alguns exames que conseguem fazer uma captação boa sem dilatar. Existem até. Mas isso não vai impedir, pelo menos na cirurgia refrativa, de você dilatar a vista para ver o seu grau correto. O que acontece? A gente tem um músculo que ele... O que acontece? Primeiro, vamos tentar colocar. Quem é míope enxerga bem de perto e mal de longe. Se a gente não tivesse esse músculo que eu vou falar agora, o hipermétrope ia enxergar de mal de perto e mal de longe também, se ele não tivesse esse músculo. Que esse músculo ele compensa a hipermetropia. Do mesmo jeito que ele compensa a hipermetropia, ele pode gerar uma miopia a mais quando você vai fazer seu óculos, de 0,25, meio grau, dificilmente mais que isso. E às vezes é difícil a gente perceber isso sem dilatar. Aí você fala, pô, Bernardo, mas eu sempre fiz o óculos, eu fico super bem com ele, eu não dilatei. Poxa, a gente tem que ir para um óculos, que é uma coisa que você muda anualmente, você, de repente, ter que dilatar todas as vezes por uma questão de 0,25, meio, que o seu organismo compensa, talvez seja um exagero dizê-lo. Tá errado você dilatar todas as vezes? Lógico que não. Mas eu sei que a gente dirige, às vezes tem atividade, então a gente acaba, às vezes, tentando fazer uma melhor refração possível sem dilatar. Mas para a cirurgia, que é um ato único, não faz sentido nenhum você não dilatar. Porque você tem que ver o grau mais preciso possível. Você está fazendo um óculos para a vida inteira. Se você chegasse no oftalmo e falasse, eu quero fazer um óculos para a vida inteira, vai ser esse meu óculos para a vida inteira. Com certeza ele iria te dilatar. É mais ou menos isso. Tem uma pergunta aqui da audiência, Bernardo. Eu estou com 53 anos. É uma pergunta assim um pouco mais geral. Estou com 53 anos de idade. Eu sou um candidato à cirurgia refrativa? É difícil a gente responder somente com essa idade, né? Que mais informações a gente precisa desse paciente para saber se ele é um candidato ou não a fazer cirurgia refrativa? O que acontece normalmente, quando a gente passa dos 40 anos, não 40 anos, se você está com 40 anos e um dia isso vai acontecer, mas com 40 anos, nosso músculo que foca para compensar a hipermetropia e para a gente enxergar de perto, que é a presbiopia, ele começa a falhar. Por isso que a pessoa às vezes fala, puxa, até os 40 anos nunca usei óculos, depois usa. Então é por causa disso. Aí o que acontece? Para a gente conseguir enxergar de perto, a gente tem algumas maneiras. A mais, talvez, usual que a gente utiliza é a monovisão. Eu sou assim, tá, Charles? Como que a gente faz? A gente trata um dos olhos para ele ficar sem grau nenhum, é o meu esquerdo, ele não tem grau nenhum. E o meu olho direito, ele tem 1,5 grau de miopia. Ok. Todo paciente míope enxerga super bem de perto sem o óculos. Quem não é míope não vai saber isso, mas míope, às vezes, tira o óculos e quer colocar um fiozinho na agulha. Por quê? Porque o foco do míope é mais perto. O olho do míope é mais comprido, então o foco é mais perto. O olho do hipermétrope é menor. O foco já é um pouquinho mais prejudicado. O foco já para perto é bem pior. Então, a gente deixa um olho míope e um olho não míope. Isso chama-se monovisão. Você fala, pô, Bernardo, parece bacana isso. Todo mundo se acostuma? Infelizmente, não. Nem todas as pessoas se acostumam com essa diferença. Eu me acostumei super bem, tanto que eu fiz aos 34 anos isso, mesmo sem estar na presbiopia. Eu tinha quase
Pensei que tinha travado. Eu tinha quase 8,5 mais ou menos de miopia, com 2,5 de astigmatismo. Tá. Na época que eu fiz cirurgia, estava na faculdade ainda, ou no primeiro ano de residência, quase 20 anos atrás. Aí sobrou 1 grau, sobrou 1,5. Tá. Um dia eu estava com lente de contato, meu olho irritou, eu tirei a lente de um dos olhos. Falei, puxa, Tá. me acostuma bem assim, eu resolvi operar e já fiquei dessa maneira. Estou com Isso. 42, não é que eu não uso óculos, eu nem tenho óculos. Então essa é uma possibilidade, mas tem que fazer um teste que nem todo mundo se acostuma. O que a gente tem também já seria uma cirurgia a partir dos 55 anos em pacientes hipermétropes, que foi liberada pelo Conselho Federal de Medicina. Foi ano passado, Charles, ou já faz 2 anos? Acho que foi ano passado. Isso, ano passado. Perfeito. Para pacientes hipermétropes, a gente pode antecipar a cirurgia de catarata, que seria, na verdade, o nome da cirurgia seria a cirurgia de troca do cristalino, ou alguma coisa similar, tem alguns que denominam de uma maneira ou outra, que a gente troca a nossa lente natural para uma lente artificial multifocal. Mas aqui, esse tipo de situação, o Conselho Federal de Medicina libera acima de 55 anos hipermétrope. Então, esse é um caso que você poderia, sim, fazer uma cirurgia que já resolveria para longe, perto e meia distância também. Mas tem que ver os critérios. Se você é um bom candidato para uma lente multifocal, tem também os seus critérios de seleção. Só voltando um pouquinho, perfeito, Bernardo, excelente. Voltando um pouquinho, tem uma pessoa aqui da audiência que diz o seguinte: doutor, com relação àquela questão de suspender a lente de contato, tem um tempo médio de vida? Porque a gente tem a lente de contato rígida e a gente tem a molinha, a gelatinosa. Bernardo, como é que você orienta teus pacientes, orienta a tua secretária a pedir para que o paciente suspenda o uso de lente de contato por quantos dias antes de passar na consulta oftalmológica para fazer os exames pré-operatórios de cirurgia refrativa? Às vezes eles não fazem os exames no mesmo tempo. Só para refração, que seria para medir o grau, eu peço para lentes rígidas 72 horas, 3 dias, e para lente gelatinosa 24 horas. Se é um paciente que já passa comigo faz tempo, até dou uma colher de chá de 12 horas. Se é um paciente que vem todo ano, que eu avalio todo ano. Mas isso para fazer a refração. Para fazer os exames pré-operatórios mesmo, os exames complementares, aquele mapa todo colorido que você faz para o exame, aí pelo menos o mínimo seria 5 dias, o mínimo dos mínimos dos mínimos, porque antes disso, a chance de ele vir com uma alteração e você ter que repetir o exame é muito grande, e normalmente é um exame que o convênio não cobre, então não vale a pena. Eu tento pedir de 7 a 14 dias. Se é um paciente... Perfeito. Já cheguei a pedir para o paciente ficar 1 mês sem lente de contato. Tá. Quando... Bernardo, vamos seguir em frente, apesar do tempo já ter passado muito rápido, olha só. Desculpa. Não, eu falo bastante. Fica tranquilo. Não. É porque é tão legal, você domina o assunto, você gosta, interage tão bem com o público, que o tempo passa que a gente nem percebe. Olha só, quando a gente pensa em cirurgia refrativa, você já falou isso no início, então a gente poderia dividir em 2 grandes grupos, né? A cirurgia que consiste em a gente remodelar a curvatura da córnea e a cirurgia que consiste em a gente implantar uma lente dentro do olho. Mas eu acredito, Bernardo, que, sei lá, uns 90, 85, 90% dos casos, a gente consegue resolver o problema aplicando laser na córnea, concorda? Sim, com certeza, Charles, com certeza. Então, eu queria que a gente falasse a respeito de quais são as técnicas de aplicação de laser na córnea e quais são as situações em que você mais indica técnica 1, técnica 2, técnica 3. Se você, no teu portfólio de prática do dia a dia, você tem essa diferenciação. Boa, essa é uma boa pergunta, Charles. Charles, a gente tem 2 tipos de laser para mexer na remodelação corneana. Um que chama de Exime Laser, que ele queima a córnea para mudar a curvatura, e tem um que é chamado laser de femtosegundo, que ele solta microbolinhas que você consegue fazer um corte, você consegue fazer uma lamela, você consegue fazer um disco, e eu já vou explicar para que isso serve. As cirurgias mais comuns são feitas com Exime Laser. A primeira delas chamava PRK. O que ela faz? Você retira a primeira camada de células da córnea, você tira com um cotonete oftalmológico ou com uma espátula bem fininha, faz uma raspagem bem suave, bem tranquilo, raspagem bem suave. Hoje em dia você pode fazer até com laser em alguns aparelhos, tá bom? Você faz isso para retirar essa primeira camada porque ela cicatriza. Se ela cicatrizar, você não vai tratar o grau que você queria. Aí depois você aplica o laser para mudar a curvatura e tratar o grau, que dura muito pouco tempo, ele vem de cima. Tem aquele cheirinho de queimado que todo mundo fala, e tem aquele barulhinho.
faz isso, dura normalmente uns 15 segundos, dificilmente dura mais que isso com os novos lasers, a não ser que você use o laser para desepitelizar a córnea, para ser só com laser, aí demora um pouquinho mais, vai mais para uns 50 segundos. E depois, muitas vezes, se aplica um líquido para evitar que você tenha um queloide. É bem simples a cirurgia e ela remodela a córnea. Qual que é o problema dela, teoricamente? Lembra quando você caiu de bicicleta, ralava o joelho? Isso. Você depois formava a casquinha? Isso acontece parecido nos olhos. Não fica uma casquinha visível, gente. Calma. Mas a córnea não fica transparente no começo. Demora, normalmente, para ter uma visão um pouquinho mais próxima do normal, uns 14 a 21 dias. É aquela cirurgia que você fica com uma lente de contato 7 dias para você ver com um band-aid para sua pálpebra não ficar raspando, que ela incomoda um pouquinho. Quando vocês procurarem no grupo de Facebook, aquela cirurgia que o pessoal reclama um pouquinho ao PRK, tá? Mas o resultado final é totalmente igual. Só muda o tempo do caminho até chegar ao mesmo ponto. A outra técnica é o LASIK, que começou a fazer um corte bem superficial na córnea, com uma lâmina automatizada, levantava como se fosse uma tampinha, depois aplicava o mesmo laser e reposicionava, sem ponto e nada. Qual que é a diferença? No PRK, você tem que cicatrizar toda essa volta, tudo isso. No LASIK, você cicatriza só a beiradinha. Se você cicatriza só a borda, é muito mais rápido. Em 24 horas você já está bem, já sai, não 100%, mas já sai uns 70%. E a dor é muito menor. Você fala, pô, Bernardo, prefiro fazer essa sempre. Calma. Essa cirurgia saiu ainda dessa lâmina automatizada e hoje em dia muitos têm a preferência para fazer essa lamela, esse corte com laser, que é o laser de fente segundo. Ele traz uma segurança, uma previsibilidade para a gente. Eu particularmente gosto muito. Eu particularmente só faço hoje com laser de fente segundo. Infelizmente não tem esse aparelho em todos os locais do Brasil. Então alguns locais ainda já fogem também, tem essa situação. E alguns profissionais, alguns centros não têm esse laser. Mas o que acontece? Poxa, por que eu faço esse LASIK para todo mundo? Por quê? Tem formatos de córnea e tem espessuras de córnea que não são adequadas para esse tipo de tratamento. Você precisa ter uma córnea mais espessa com uma curvatura um pouquinho mais adequada, porque senão você mexe demais na estrutura. Imagina que para você tratar um grau, você queima a córnea. É como se tivesse um pilarzinho e você quebrando um pouquinho esse pilar. Você não pode passar dos limites de segurança que por exemplo, você vai fazer uma prova de engenharia, uma obra de engenharia, tem um limite de segurança, de espessura que você tem que manter para cada estrutura. A córnea também tem esses limites, então você tem que seguir. E essa aqui é mais ou menos essas situações. Hoje também tem um novo procedimento que chama Smile. Hoje, na verdade, o Smile seria o nome Bombril, entre aspas, se a gente fosse pensar, porque é o nome de um aparelho específico. Hoje a gente está tentando mudar, no último Congresso Europeu, para Silk, porque aí, para todos os aparelhos que a gente tem, o que seria? Você faz uma lentícula com esse laser de fente segundo, como você esculpir um disco, ao invés de você queimar, você esculpe um disco e você retira ele. Você fala, puxa, parece ser interessante. Recuperação é rápida? Sim, a recuperação é rápida. E ele consome menos estrutura corneana do que o LASIK, mais parecido do PRK. Então, serve hoje em dia como uma possibilidade para quem tem indicação de PRK e não quer ter esse tempo um pouquinho mais demorado. Você fala, Bernardo, qual que é o contra? Infelizmente, o contra é que ainda o preço dessa técnica ainda está um pouquinho mais caro aqui, Charles. Porque, como é um laser mais novo, um tipo de tecnologia mais nova, os valores são um pouquinho mais altos. E mesmo em São Paulo, a gente não tem nenhum laser desses ainda, só em São José dos Campos. Logo, logo vai chegar. Mas a questão é que tem essa dificuldade. Acho que deu para situar um pouquinho. Foi super legal. Eu preciso acelerar só um pouquinho para a gente ir para o final, Bernardo, porque tem algumas perguntas aqui da audiência que são interessantes. Eu faço um pupurri e você vai lembrando e vai respondendo. Intraoperatório. Doutor, se eu mexer o olho, será que o laser vai ser aplicado fora do lugar? A cirurgia dói? Doutor, eu tenho medo. Todo mundo fala que a cirurgia dói e tal. Então, tem no intraoperatório essa dúvida, Bernardo. Se eu mexer o olho, se o laser vai ser aplicado fora do lugar e se a cirurgia dói. Uma outra coisa, Bernardo, depois que eu fiz a cirurgia... Não, respondi essa, depois eu vou para as outras depois da cirurgia. Fazer mais tua bola, que eu falo demais, Charles, mas eu vou tentar ser mais ligeiro. A gente já está precisando realmente encerrar, que a gente já passou um pouquinho dos limites. Mas vamos lá, mais um pouquinho só. Questão do laser, todos os lasers têm mecanismo de eye tracker, que ele segue seus olhos, segue o movimento da pupila. Para o laser
ter algum problema, você teria que mexer demais. Ele para, normalmente, quando ele passa dos limites, ele para automaticamente. Então, tem mecanismo de segurança. Lógico, se você ficar mexendo os olhos o tempo todo, sua cirurgia que demoraria 2 minutos, 5 minutos, pode demorar mais. Mas você consegue fazer ela com segurança, mesmo os pacientes com ninhos mais nervosos. Mas não é por isso que você não vai tentar ajudar seu médico. Tente se esforçar o máximo possível para ajudá-lo, que fica mais fácil para todo mundo. Bernardo, terminou a cirurgia. Foi tudo bem no intraoperatório, e não mas aí dói, tem segundos. Não dói a cirurgia. Calma, esqueci de falar. Não dói. Não dói. Tem uma pergunta muito frequente que o pessoal faz para a gente, é o seguinte: doutor, o grau volta? Porque eu conversei com fulano de tal, ele fez a cirurgia, ficou muito bom durante o tempo, e depois ele percebeu que a visão estava um pouco embaçada, ele voltou no médico, teve até situações que precisou voltar a usar um pouquinho de óculos, mas depois ele fez a cirurgia novamente. Como é que é essa história, doutor? O grau volta ou não volta? E se volta, é possível fazer uma nova cirurgia? Para a gente encerrar, Bernardo. Combinadíssimo. Lembrando que a cirurgia não dói, tem anestésico, mas vocês ficam acordados, tem que ajudar o médico. Mas a cirurgia vai bacana. Com relação à questão do grau voltar ou não, o grau, a gente tenta tratar quando ele está estável. Mas a gente não tem como garantir que não vai ter mudanças depois de um tempo. A gente vê por probabilidade. A chance de 2 anos de estabilidade depois de 21 anos é pouco provável que aumente. Mas se não tivesse chance nenhuma de aumentar, ninguém mudaria óculos ou grau depois dos 25, 26, 27 anos. Às vezes acontece. Então tem essa probabilidade. Digamos que você estava programado para ter 5 na sua vida de miopia. E se operou com 3, você vai ter 2. Infelizmente isso acontece. Voltar ao grau, que você perder a função da cirurgia, hoje em dia com os lasers é muito raro, porque os lasers têm um perfil que dificilmente isso acontece, mas também pode acontecer. Com relação a reoperar, a possibilidade sim, a possibilidade. Você tem que saber do mesmo jeito que você tem limite de segurança. Não é que nem laser de dermato, puxa, com todo respeito aos dermatologistas, mas fiz uma manchinha, puxa, eu quero fazer mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Não, você não vai ficar fazendo a cada mês. Ou, por exemplo, a cada ano você vai fazer mais um pouquinho de grau. Não é nesse sentido, apesar de ser laser. Mas se retornar o grau, você pode fazer um retoque sim, se estiver dentro dos limites de segurança. Bernardo, infelizmente a gente precisa encerrar porque já se passaram 42 minutos. Você acredita, amigo? Como tem que passar rápido, a gente não pensa. É assim, Bernardo. Eu falo as lives são desse jeito. Eu falo muito, Charles. Desculpa se eu exagerei. Não, pelo contrário, Bernardo. Eu acho que você gosta muito, você se identifica com o tema, você domina o assunto, então você acaba contribuindo bastante. Bernardo, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, te procurar no teu consultório, como é que elas fazem, amigo? Pode procurar no Instagram, hashtag não, @oftalmo Bernardo Moscovici. Joia, perfeito. Bernardo, eu gostaria de mais uma vez agradecer por tua presença, por você ter aceitado o nosso convite, foi muito enriquecedor. Assim, são informações importantes que a gente compartilha com a nossa audiência, baseada em experiência e evidência científica. Muito obrigado, viu, Bernardo? Boa noite a todos, bom feriado. Gente, se vocês consideram esse conteúdo importante, tá vendo o aviãozinho aqui do lado? Não perde tempo não, tá bom? Envia para um amigo, para um vizinho, para um colega de trabalho. Olha aí o contato já do Dr. Bernardo. Quem precisar, passa em consulta com ele. Eu também estou aqui à disposição para a gente ajudar você a realizar o sonho, enxergar a vida com outros olhos. Pessoal, bom feriado para vocês. Bernardo, mais uma vez, obrigado. Audiência, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. A gente vai estar aqui novamente na próxima quarta-feira para continuar falando sobre cirurgia refrativa. Um abraço. Tchau, tchau.